Mas eu tenho uma outra aula gravada de todas as formas, tá? Então, eu tenho um vetor e eu vou colocar, sei lá, um cout, ingresse, a matrícula, sei lá, do aluno e mais um. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos guardar isso onde? Em F e ponto matrícula. Entenderam a ideia? Eu posso criar não só uma variável ficha, eu posso criar, aqui eu estou declarando n variáveis fichas, com n igual 10, ó. Tá? Então eu estou declarando 10 variáveis chamadas fichas. E aqui eu posso fazer um for para preencher todas elas. Tá? Só para rodar, vamos diminuir um pouquinho isso aqui. É um exagero, vamos colocar 3. 3 tá bom. Tá? E aí, eu posso fazer o seguinte. Imprimir aqui também, né? Não, eu posso fazer um outro for para mostrar tudo isso, né? Ah, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui um cout. As matrículas são e vamos colocar um cout fi.matrícula. Então, entenderam a ideia, pessoal? Ali no caso onde foi declarado um vetor, poderia ser uma matriz também, né? Poderia também. Poderia ter uma matriz de fichas. Com cada elemento da matriz, você guardar uma ficha. Tá? Uma ficha completa, né? Em cada elemento de uma matriz, uma ficha. Ficha de um aluno, por exemplo, com matrícula e média. 2 campos em cada elemento da matriz. Poderia. Tá? Então, vamos rodar para ver se funciona. Ver como funciona, né? Ah, não, mas aqui faltou... Deixa eu dar um stop. Vamos ver se ele stop. Para. Não. Ah, não rodou ainda. Aqui tá... Daqui vamos... É melhor dar um /n aqui. Também, né? Senão fica tudo uma... junto da outra. Ah, o i não está declarado. Então, vamos lá. Ingresse a matrícula do aluno 1. Tá? O aluno 1 tem matrícula 1111. Ingresse aluno 2. O aluno 2 tem 1112. O aluno 3 tem 1113. E aí vai. E, bom, terminei de ingressar e mostrou as matrículas dos alunos. Ok? Então, eu criei aqui N variáveis
com n igual a 3, ou seja, 3 variáveis do tipo ficha, né? E guardei elas num arranjo chamado f. Ok? Então, você tem aí um novo tipo de dado, né? Isso aqui eu já expliquei, né? Ficha. Isso aqui já passamos. Imprimindo os campos, já sabemos como mostrar os campos. Digite a média ficha pessoa.média. Tudo isso aqui é acesso a campos, ó. Isso aqui a gente já viu, né? Claro, né? Podemos fazer atualizações de variáveis normalmente, né? Isso aqui, ó. G igual F, né? Uma coisa que eu fiz lá também, né? Para vocês verem. Quer dizer, assim como eu podia fazer uma variável inteira igual a uma variável inteira, eu posso igualar uma estrutura, tá? Uma struct ficha, que também é um tipo de variável, podem ser igualadas entre elas. Quer dizer que toda a ficha F é copiada para a ficha G. Vetor de registros, também já vimos. Podemos declarar. Aqui tem um exemplo, igual que eu fiz, de vetores. Como carregar o vetor, como mostrar o vetor. O cin aqui para carregar. O cout aqui para mostrar, né? Mostrando aí a média e a matrícula dos alunos. E outra questão, podemos ter registros aninhados. Tá? Como assim aninhados? Vamos voltar lá para esse cara aqui. O aluno ele pode ter, por exemplo, um endereço, né? Tá? Então, nessa estrutura ficha, eu teria também um campo, sei lá, vamos criar um campo do tipo int, endereço, e uma variável chamada e, né? Uma variável, não, um campo chamado e, que é do tipo endereço, tá? O endereço ele tem mais de um campo, né? Ele tem casa, tem número da casa, número do lote, sei lá, um monte de coisas, né? Então, eu posso fazer isso, só que eu não tenho ainda a estrutura endereço. Onde é que está ela? Não está. Então, eu tenho que criar ela, e criar antes dessa, tá? Porque se essa aqui vai usar, a outra tem que vir antes. Struct int, e vamos criar essa estrutura, então. Tem que lembrar aqui de colocar o ponto e vírgula. E aí, vamos lá. Um int casa, por exemplo, o número, sei lá, número da casa. Aí poderia ter, que mais tem no endereço? Tem um int, número do lote. Vamos colocar esses dois por enquanto, tá? Só para a gente entender aqui. Então, essa variável e tem dois campos, né? Então, aqui, pessoal, eu poderia adicionar, quando estou carregando aqui a ficha, as fichas, eu poderia adicionar quem? O último campo aqui, né? Que também é um registro, né? O campo E, tá? Esse campo E. Então, bom, aqui eu só adicionei matrícula, né? Matrícula, vamos colocar aqui sem
um Cout aqui, vamos colocar Cout ingresse, em vez de matrícula, o número da casa. O número da casa do aluno, né? E aí, onde é que eu vou salvar isso aqui? Sem onde? Na ficha, né? Ficha.i, no vetor. E ponto Q. Alguém está acompanhando aí? Qual é o campo dessa ficha onde eu poderia guardar o número da casa? Em matrícula por céu inteiro? Não, matrícula não, porque eu não... Eu já estou guardando outra coisa da matrícula, senão vai dar bagunça. Ah, sim, então tem que ser no E. E tem que ser no E, né? Só que o E também tem dois campos. Em qual campo do E eu tenho que guardar? Ah, os campos do E estão aqui, ó, na estrutura E. Na estrutura END de endereço, tá? Então, se é o número da casa, onde é que, qual desses dois campos poderia ser? O da casa. Isso. Então, ponto num casa. Ok? Então, você pode fazer estruturas alinhadas e não tem limite também de alinhação. Você pode colocar várias, né? Aqui poderia ter outra estrutura composta no endereço, tá? E criar mais uma aqui. Tá entendendo? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui um cout também do endereço, tá? Endereço dos alunos. Vamos imprimindo também os endereços deles. O endereço, então, só o número da casa por enquanto. Aqui, então, seria ponto .e. Em vez de ser ponto matrícula, tem que ser ponto .e. E ponto num casa. Ainda, podemos fazer o seguinte. Vamos pedir ingresso o número da... aqui era ingresso o número da casa do aluno. E aqui ingresse o número do lote do aluno. E ingressar o número do lote. Então, onde é que vamos guardar o número do lote? Nhe.num lote. E aqui eu posso colocar o cout também. Exibir o número do lote. Num lote. Acompanharam aí, pessoal? Tudo bem? Sim, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Então agora eu vou rodar, vamos ver se isso aí funciona. Não funciona. Não funciona porque na linha 17 faltou um ponto e vírgula. De novo. Opa. Opa, que aqui deu uma bagunça. Deixa eu entender.
conhecer o E. Ah, será que é um nome? Struct int Tô vendo por que ele tá reclamando não. Struct int. File include. Tá. Eu acho que esse tipo chamado end não é uma boa ideia. Vamos colocar end. Vamos ver se isso melhora. Que o end, eu acho que já é uma palavra reservada. Eu estava usando uma palavra reservada, pessoal, por isso não funcionava. O end eu queria colocar para endereço, só que end já é uma palavra reservada, então não aceita você usar esse nome. Seria tipo o final do programa, colocar end. Isso. End é fim de uma linha, fim de programa, tá? Então não tem sentido. Uma palavra reservada não pode ser usada, não pode usar um while, um if, né? Criar um tipo de dado ou uma variável com esse nome. Agora vamos lá. Vamos ingressar então a matrícula do aluno 1. O aluno 1 é o... Opa! Stop Program to Edit Source. Ah, não, mas eu não estou querendo editar a fonte, estou querendo editar aqui. Ingresse o número da casa do aluno. O aluno 1 ele mora na casa 1. Ingresse o número do lote do aluno 1. Sei lá, o lote 100. E ingresse a matrícula do aluno 2. O aluno 2 é o aluno 1112. Ele mora na casa 2 e no lote 200. E aí temos o aluno 3, que tem a matrícula 1113 e que mora... Número da casa, ele mora na casa 3 e o número do lote é o lote 30. Tá? Então, ele me imprimiu aí a fichinha deles, né? 1111, 100, isso aqui seria do aluno 1, e aí começa do aluno 2, e aí do aluno 3. Tá? Daria para melhorar a estética aqui de apresentação, mas dá para entender como você pode alinhar estruturas, né? A ideia é entender isso aqui, né? Que você pode fazer estruturas alinhadas. Muitas vezes um campo de uma estrutura é outra estrutura. Tá? E a outra estrutura pode ter outro campo que também é outra estrutura. E assim por diante. Ok, pessoal? Ok com estruturas alinhadas? Registros alinhados, né? Registro, estrutura, mesma coisa. Tem uma estrutura ficha com um string nome, int matrícula, médias provas. Ó. Médias provas. Médias não é um tipo de dado reconhecido. Você tem que criar ele então, né? E aqui está a estrutura médias, ó. Tá? Mesma coisa que a gente fez, ó. Bom, nós vimos tipos de funções também, né? Vimos na aula passada. Será que podemos... A função ela poderia ter uma série de parâmetros e poderia ter valor de retorno, né? Então, nós podemos ter funções para registros, né?
Ou uma função que recebe um registro, ou que ela seja do tipo registro também. Tá? Imagine o problema é o seguinte. Vamos criar aqui uma função. A função f do tipo ficha. Uma função que seja do tipo ficha, tá? Chamada f. F não, f eu já chamei uma variável, né? Chamei um vetor aqui de f. Vamos chamar de func. Tudo bem. E essa func, ela também espera uma variável do tipo ficha. E essa função func também tem uma variável tipo ficha, chamado R, e ela faz o que ela receber, ela guarda em R e retorna o R. Então, ela tem uma ficha chamada R, ela recebe uma ficha e declarou uma ficha chamada R, e essa ficha que ela recebeu, ela guarda dentro de R, né? Ou seja, ela faz uma cópia em R, né? E retorna o R. Retorna uma ficha chamada R. Tudo bem? E aqui dentro do main, eu poderia fazer o seguinte. Vamos fazer até aqui o mesmo for, tá? Só que bem aqui nesse for, eu vou chamar a função f, a função func, né? E vou passar para ela a ficha f, que eu... Ah, não, mas aqui... Não, tudo bem, vamos colocar por enquanto que isso aqui não seja um vetor, tá? Poderia ser um vetor também, mas vamos colocar somente uma ficha, não n. Vamos dar uma simplificada aqui no código. Tá? E vamos declarar outra variável ficha chamada g. Então, eu carreguei a ficha f, e agora eu vou fazer assim, ó, g igual a func f, isso. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos imprimir os campos da variável g. Bom, pessoal, conseguiram entender o que eu quis fazer aqui? Quem conseguiu entender o que esse programa vai fazer? Tá difícil? Estão ouvindo aí, pessoal? Estão tudo aí? Sim, professor, eu me perdi nessa parte do G função F. Como é que é? Eu me perdi nessa parte de baixo, que declara o G G, e volta função, isso aí. agora é G, né? Por que é G? Eu declarei duas fichas, uma F e uma G, né? Vamos acompanhar o que a gente fez. Aí eu carreguei a ficha F, né? Tá? Uhum. Aí
eu fiz que a ficha G receba o valor de retorno da função func. Tá? E a função func recebe como parâmetro a ficha f. Sim. E o que a função func faz? O que ela receber como parâmetro, ela copia em R e retorna R. Então, o que eu fiz, na verdade? O G vai receber quem, no final das contas? O A? O A, e o A recebeu quem? O R. Ué, não, o R recebeu o A. O R recebeu O A recebeu o F, né? Sim. Então o G vai receber o F. Então isso aqui é a mesma coisa. Essa linha que está aqui, essa aqui, né? É a mesma coisa que se eu tivesse feito somente isso. Ó. Não é? Sim. Então agora eu poderia imprimir em vez de F usando a função G. Porque todos são os mesmos campos. Deveriam ser os mesmos campos, né? Entendido? Sim. Certo? Certo, pessoal? Para todo mundo ficou claro isso? Oi. Sim, ficou. Ficou? Então tá bom. Então vamos rodar aí, vamos ver se isso aqui funciona, que eu quero ver funcionar, vamos ver. Aí tá, vamos lá. Ingresse a matrícula do aluno 22.037. O que deu aqui? Não era para ser assim, não. Ingresse... Ah, claro. I mais um, e não tem valor inicial. Aqui não faz sentido isso, porque isso aqui era para vetores. Ó. Ingresse a matrícula do aluno, somente isso. Isso aqui pode tirar. Eu ia falar porque você não colocou igual a zero e puxou um valor aleatório. É, exatamente. Ele colocou o número aleatório. É isso que ele fez mesmo. Colocou o número aleatório para o I. Saiu imprimindo qualquer coisa. Vamos ver se agora funciona. Ingresse a matrícula do aluno. A matrícula do aluno é 1111. Ingresse o número da casa do aluno. Ele mora na casa 10. E ingresse o número do lote do aluno. O lote é 100. Então ele imprime aí a ficha do aluno, né? Ele imprimiu a ficha G. E a G é igual que a F. Tá? Então funciona com funções também, tá? Então fica claro aqui, pessoal, o seguinte. Deixa eu ver. Podemos usar funções. A função tem um tipo também, né? Porque se ela tiver um retorno, ela tem um tipo de dado que ela pode retornar. Uma função ela pode retornar uma estrutura, um registro, com vários campos. Tá? Isso pode ser útil, porque, por exemplo, você quer que uma função te retorne 10 inteiros, por exemplo. Você pode colocar 10 campos de inteiro. Ah, eu quero 10 inteiros, eu quero 5 float de retorno. Então, me retorne tudo dentro de uma estrutura. 10 inteiros e 5 float. Tá? Todos os campos dela tem um desses valores de retorno. Então ela me retornou a estrutura toda, ó, o R todinho. E claro que a variável que recebe ela tem que ser do mesmo tipo, tá? Não pode receber aqui no inteiro, por exemplo. Vou receber aqui em I, por exemplo. Ó. Não tem como, tá? E é um inteiro, não é uma variável tipo fish. Se eu rodar, ó, vai dizer que o que você está querendo fazer, né? Aqui é fish, ó. Ele está dizendo, ó, é fish, você colocou inteiro. Tá? Não posso converter uma ficha para inteiro. Tá? Então, sempre a variável que recebe, ela deve ser do mesmo tipo. Tá? Bom, aqui poderíamos ter uma função um pouquinho mais bem pensada, por exemplo.
que fosse o seguinte, A ponto matrícula, para não só copiar a mesma coisa, R ponto matrícula recebe A ponto matrícula mais 1. Então, quer dizer que o que vem eu somo em 1. Eu acrescento 1 na matrícula. E R ponto média. E ela pode pedir. A função pode pedir. Um cout, ingresse a média. Ah, não, mas a média não estamos usando. Vamos usar o número da casa. Ó. Ingresse o número da casa. E R ponto... E onde é que eu guardo o número da casa? Faltou isso. Sim. Vou guardar em R ponto endereço ponto num casa. Tá? Endereço ponto número de casa. E ainda eu posso fazer o seguinte, R ponto ponto E ponto num lote igual a ponto E ponto num lote. Tá? Posso fazer tudo isso aqui. Então, eu posso dar alternar um pouco aqui a função. Ó. Então, ela me incrementa a matrícula, ela pede para mim ingressar o número da casa e o número do lote ela copia igual. Ó. Aí, retorna um R. Retorna um R, que é recebido no G, e impresso aqui. Então, vamos rodar, vamos ver se isso funciona. Ingresso a matrícula do aluno, matrícula é 1111. Ingressa o número da casa do aluno, ele mora na casa 1, né? Ele é o aluno 1. E ingressa o número do lote do aluno. É o lote 10. E agora ingressa o número casa. Isso aqui que estava chamando é a função. Né? Que está imprimindo isso aqui é a função. Ingressa o número da casa. Esse aqui é a casa 2. E aí, ele me imprime, me adicionou 1 na matrícula. A casa que eu ingressei e o lote ele copiou igual. Tudo bem? Então, sim, pessoal, eu acho que aqui quase concluímos a aula, né? Registros como parte de funções, né? Como eles podem ser tanto parâmetro da função, né? Foi um registro, quanto o tipo da função, o valor de retorno dela. Tá? Cabe destacar que ela poderia ser uma função que retornava um registro, mas não tivesse nenhum parâmetro registro. Ela poderia receber uma ficha, mas não retornar uma ficha. Tá? Ela poderia retornar somente um inteiro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem? Então tá, ok. Então, finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Tem uns minutinhos ainda, né? Tem ali, ó, tá 20 minutos. É bom trabalhar lá no trabalho de funções. E aí, se vocês quiserem, eu fico aqui e tiro as dúvidas de vocês, tá? Então, se aproveite e dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, já me chamem. Ok? Tá bom, valeu, obrigado. Valeu, estão liberados, tá? Mas eu vou ficar aqui aguardando vocês, se vocês quiserem dar uma olhada lá no trabalho, aproveitar o tempo, fazer uma questão menos, já ajuda. Eu vou parar de compartilhar a tela, pessoal, mas eu tô aqui, tá?
Professor, você pode fazer a questão 5? 5? Posso te ajudar a fazer, te tirar dúvidas. Vamos ver. O que ela diz? Ela fala para escrever um programa no qual a função main solicita a entrada de coordenadas de 2 pontos. Aí depois, ela chama uma função para calcular e retornar a distância entre eles. Ah, tá. A função main calcula a coordenada entre 2 polos. Vamos lá, vamos dar uma olhada. As coordenadas de 2 pontos, né? Sim. x1, y1, x2, y2. Agora podíamos fazer isso com estruturas, inclusive. Né? Um ponto podia ser um tipo de dado. Com 2 campos, uma coordenada x e uma y. Né? Mas vamos fingir que não sabemos ainda disso. Né? Vamos fazer aqui. Né? Então, tem 2 pontos. Desculpa, como é que era? De novo, repete aí para mim. Lê de novo o problema aí para mim. Eu me empolguei aqui e esqueci. A função main solicita a entrada das coordenadas de 2 pontos e depois chama uma função para calcular e retornar a distância entre eles. Ok. Tudo bem. Então, quer dizer que a função main vai ter uma variável x1, uma variável y1 e uma variável x2 e uma variável y2, tá? E aí ele vai pedir para você fazer o quê? Ingresse, por exemplo, a coordenada x do ponto 1. E onde é que eu vou salvar isso? Barra N. E vamos salvar isso em 1, né? Professor, é que só esqueci de compartilhar a tela, só tá só falando. Ah, não, daí ficou difícil, né? Tá? Aqui, ó. Aí. Voltamos aqui. Então, a função main tem 4 variáveis, x1, y1, x2 e y2, tá? E aí eu coloco para o usuário ingresse a coordenada x do ponto 1 e guardo em x1, né? E depois faço o mesmo para x2. Ingresse... podia ser a coordenada y do ponto 1. Vou terminar o ponto 1 primeiro. Do ponto 1 e guardo em y1. Tá? E depois eu peço para ingressar a coordenada x do ponto 2 e guardo em x2. E finalmente eu vou pedir para ingressar a coordenada y do ponto 2 e vou guardar em y2. Tudo bem até aqui? Sim. Agora eu vou precisar de mais um inteiro aqui para... aqui tem que ser um float, né? Float R. Na verdade, tudo isso aqui deveria ser float. Não inteiro, né? Porque a coordenada um ponto pode ser qualquer coisa. Tá? Float eu vou colocar em vez de R, um dist, de distância. A distância entre os pontos. A distância vai ser igual ao retorno de uma função que vai receber como parâmetro de uma função, né, que eu tenho que mandar para ela o x1, o y1, o
x2 e o y2. Seria o retorno dessa função, né? E essa função func não foi feita ainda, mas daí, depois, quando ele recebeu o valor de retorno, eu tenho que imprimir esse valor de retorno. Tá? Então, vamos imprimir assim, a distância... desculpa, quem é que tinha que imprimir a função deveria retornar o valor, a distância? Que retorne, dizia? Sim. Que retorne. Então, tudo bem. Então, tem que retornar, tem que vir para cá, tá? A distância tem que vir para cá. Então, a distância é quem? É dis. Pronto. A função main está pronta. Tá? Falta criar essa função aqui. Tudo bem? Essa função de que tipo ela tem que ser? Essa função func, qual o tipo dela? O que ela está retornando? É a distância. A distância é que tipo de variável? É float. É float. Então, a função que eu vou criar, ela tem que ser do tipo float também, concordo? Sim. Tá? Então, temos que criar uma função func do tipo float. Vamos criar ela aqui em cima. Float, func. E essa função func, ela tem que ter como parâmetro 4 float também, né? Ela tem que receber 4 float. Tá? Então, ela tem float A, pode ser assim, ó. Float B, C, float D. Beleza? E o que ela faz? Vamos adicionar aqui uma outra biblioteca. Era assim, né? A biblioteca de matemática. Era essa, né? Sim. Estão lembrado? E aqui, ela tem que calcular a distância entre os dois pontos. Vocês lembram como se calculava a distância entre dois pontos? Sim, tem uma fórmula É a raiz quadrada de quem? do x1. Da diferença dos x ao quadrado, né? Então, quem tem coordenada x? O primeiro e o terceiro. Ó. Então, seria o A É b menos o a. e o C, né? O A menos o C ao quadrado, né? Concordo. E vamos fazer assim, ó. A menos C vezes A menos C mais que o A e o C são as coordenadas x, ó. A do x1 menos a do x2, ó. No caso é o x2 menos o x1. É mesmo. Tá tudo bem. Vamos fazer assim, ó. C menos A. Isso, Mas como é multiplicação, dá o mesmo, tá? sim. Tá? Não é multiplicação porque está elevado ao quadrado, né? Está elevado ao quadrado, ele fica positivo de todas as formas. E aqui, mais D Menos b. D menos B. Vamos colocar vezes D menos B. Isso aqui vamos colocar um float também aqui, uma variável local float, chamado R. E R vai ser igual a isso. Ou, melhor dito, e depois um outro passo, eu ainda posso fazer R igual a SQRT do próprio R. Chamar uma outra função chamada SQRT que calcula a raiz do R. Tá? E depois um retorno. Retorno de quem? Do R.
retorna o R, guarda em dist, imprime dist. Tá correto isso que a gente fez? Tá lógico para vocês? O que vocês estão achando? Sim, faz sentido. Tá? Parece que tem lógica, né? Pode ser que tenha erro de sintaxe. Vamos compilar. Vamos ver se tem erro de sintaxe. MAF, não é MAF o nome da biblioteca. Eu tô... CC.net. Como é que é? Eu tenho CC ponto primeiro. CC ponto. Não, só o C. C? Isso, ponto. Isso. Ah, tá. C.mef. Isso. Esse é o nome da biblioteca. C. Não é também. Não é. Não, aqui foi. Não, aqui é. Faltou um. Não. Essa que não tem espaço entre o include e Eu esqueci o nome da biblioteca. Biblioteca Maf. Em C++, como é que é? Maf.h é do C. Maf.h. CMF. CMF. Isso, né? C. CMF. Aí, aqui tem um erro de quê? Unexpected. Que tem muitos argumentos. 4. Então, o que deu aqui? Acho que aqui não sei se será. Acho que aqui é ponto e vírgula. Uma olhada aí o que. Não era disso que ele está reclamando. Não. Eu acho que era ponto. Aí tá. Era aqui que tinha que ser vírgula, não ponto. Vamos colocar que o ponto 1 está na origem de coordenadas. Tá? E o ponto 2 tem coordenadas 2 em x e 0 em y. Então, a distância já sabemos qual é deles, né? Qual a distância? Oi, pessoal. O primeiro ponto está na origem, 0, 0, e o outro está na coordenada 2, 0. Então, a distância entre eles é 2, não é? Tá? Vamos ver se é 2 mesmo, que o programa calcula. A distância é 2. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer aqui esse na origem e o outro em 2, 2. Então, então ele tem que coordenar 2 em x e 2 em y. Então, agora,
A distância seria 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz quadrada. Seria raiz de 8. Raiz de 8 é um pouquinho menos de 3, né? Um pouco menos de 3, vamos ver. Tá? 2,8284. Tá? Correto também. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu? Então tá bom, pessoal. Entendeu aí, Milene? Tudo tranquilo? Entenderam aí o exercício? Eu estava com dúvida na parte de chamar outra função. De quê? De chamar outra função, de como seria imprimir o valor de outra função. Ah, quando uma função tem que chamar outra função? Mas agora a gente ficou explicando. Ah, ficou um pouquinho mais claro já? Uhum. Então tá bom. Então tenta fazer outros exercícios e qualquer coisa tira as dúvidas aí. Tá bom, obrigada, professor. De nada. Tchau, tchau. Tchau.